Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Hernandes, professor da Escola Dominical, e eu pretendo gravar mais um vídeo aqui para o canal para poder falar desta lição da Escola Dominical de domingo agora, tá? Dia 23 de setembro de 2018. O tema da aula agora desse domingo é as orações dos santos no altar de ouro, ok? Revista da Escola Dominical, a lição está aqui. E eu quero começar então fazendo a leitura na íntegra do texto áureo dessa lição, ok? Texto áureo diz assim: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Esse versículo está localizado em Hebreus, né? Carta aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 16. A verdade prática dessa lição tem o seguinte conteúdo: a oração, qual incenso preciosa, vou fazer uma releitura novamente, a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus, com a ajuda do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, eu não vou fazer a leitura na íntegra, mas está em Levítico capítulo 16, versículos 12 e 13, Apocalipse capítulo 5, versículos 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Cada lição tem aí o seu objetivo amplo, o seu objetivo geral, e no caso dessa daqui, o objetivo geral é conscientizar de que a nossa oração é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste. E cada lição também tem os seus objetivos específicos. Esse conteúdo está só na revista do professor, e os objetivos específicos para cada tópico tem um objetivo específico, tá? O tópico 1 diz o seguinte: o objetivo dele é o seguinte: mostrar que somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. O tópico 2 é reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso, tá? Então vou fazer novamente a releitura. Reconhecer que as orações dos santos são qual incenso precioso, ok? O objetivo dessas minhas gravações de vídeo é auxiliar aquelas pessoas que têm pouco tempo disponível, quase nenhum tempo, e que não habituou-se a pegar na revista durante a semana e fazer uma leitura para poder chegar na hora da aula já com conhecimento prévio do que vai se tratar o conteúdo da aula, e poder, juntamente com o professor, dar podemos assim, uma contribuição maior nos seus argumentos, nas suas opiniões, tá? Você percebe quando está dando aula, você percebe a pergunta do aluno quando há uma diferença quando ele já se inteirou bem do assunto, já deu pelo menos uma lida, né? Fez uma leitura do conteúdo e então ele já entendeu alguns conceitos, algumas informações ali, então ele consegue dar uma participação um pouco mais rica, digamos assim, durante a aula, tá? E o objetivo então seria esse. Eu estou gravando esses vídeos para poder, também estou gravando áudios, mandando pelos grupos de WhatsApp que tem, com o objetivo de que os alunos possam ter maiores informações e eles possam então durante a aula fazer suas participações com mais conhecimento, tá? Então eu sempre vou fazer a leitura na íntegra, eu vou me dar esse trabalho. Vou fazer a leitura na íntegra de algumas partes da revista e fazer alguns comentários sobre esse conteúdo, tá? Bom, na introdução a gente tem o seguinte conteúdo, tá? No Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus com um incenso preparado exclusivamente para aquela ocasião.
Hoje, o sacrifício mais sublime que devemos oferecer ao Senhor são as orações, súplicas e ação de graças, porque por esse motivo o Senhor Jesus recomenda-nos a entrar em nosso quarto, fechar a porta e, no segredo de nossos aposentos, oferecer clamores e ação de graças ao Pai Celeste. Isso é uma referência a Mateus capítulo 6, versículos 6 a 13, que é uma referência àquela oração que Jesus ensina aos discípulos, a oração do Pai Nosso. Ok? O que eu posso já adiantar aqui nessa introdução? Então a gente vai entender, né? Já que a lição fala da oração dos santos no altar de ouro, a gente vai entender então que há uma relação entre a oferenda do incenso durante o culto levítico. Há uma semelhança, né? Há uma analogia, uma comparação com a oração dos crentes hoje, a oração daqueles que servem a Jesus, ok? E ele vai informar que, aqui na introdução, que aquele altar do incenso do qual a gente está falando nessa lição ficava no limiar do lugar santíssimo. Isso também é uma informação importante. Quando diz limiar, significa que ele estava praticamente na divisa entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, quando você olhar uma imagem que tem aqui na revista, você vai ver que o altar do incenso ele estava ali bem próximo do lugar santíssimo, apenas separado pelo véu, né? O que separava o lugar santo do lugar santíssimo era o véu, né? Ou a cortina. E esse altar de incenso estava bem ali, próximo do véu, tá? Logo assim que passava o véu, o sacerdote, no caso o sumo sacerdote, já estava direto no lugar santíssimo, tá? Já falamos algumas vezes, mas acho que nunca é demais repetir, que pelo menos a gente tem aqui a informação bíblica, né? Que tinha 3 utensílios ou móveis, né? Dentro do lugar santo. Quais eram esses 3 utensílios ou móveis? A gente tinha o altar do incenso, que é o que a gente está falando agora. A gente tinha o candelabro, que foi tema da lição passada. E também a gente tinha a mesa, né? Do pão da proposição. A mesa que recebia os pães que ficavam sobre elas, né? Então, eram esses 3 móveis que ficavam ali dentro. E no lugar santíssimo, o móvel que estava lá dentro, né? O utensílio, podemos chamar assim, era a Arca da Aliança, né? Ela ficava lá e lá também tinha o propiciatório, ok? Mas era um só, né? Lembrando que a Arca da Aliança tinha aquela tampa, né? Aquela tampa também aspergia sangue sobre ela, e sobre a tampa tinha aqueles 2 querubins de asas inclinadas e topavam uma na outra, né? Então, mas a gente tem como um único móvel, né? Um único utensílio ali no lugar santíssimo. Então, aqui no tema da aula sobre o altar do incenso, a gente vai começar a comentar agora, tá? O tópico 1 diz assim, ó, o lugar santíssimo. Para se oferecer o incenso ao Senhor, 3 coisas eram necessárias: o lugar, o altar e a cerimônia. Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Então vamos marcar bem, decorar bem essa informação. Apenas o sumo sacerdote estava autorizado a conduzir esse ato de adoração. Quem era o sumo sacerdote durante o período de Arão, né? Arão e seus filhos eram sacerdotes, mas quem era o sumo sacerdote? No caso, o patriarca, o Arão, tá? Então, apenas essas informações aqui já vai nos ajudando a compreender algumas coisas que a gente vai falar sobre isso aí, tá? Depois, a cerimônia
era importante, né? Eram necessárias. O lugar, o altar e a cerimônia. A cerimônia tinha data, toda cerimônia tem data, tem momento certo para acontecer, ok? E o altar, né? O altar também, no caso que a gente está falando sobre o altar de ouro, que também é o altar do incenso, né? O local onde o sacerdote vai ofertar a Deus o incenso que ele preparou com todos os cuidados que Deus tinha determinado. Não era qualquer incenso, não era de qualquer forma, tá? Nem mesmo o fogo para poder queimar esse incenso não era qualquer fogo. Isso também nos remete ao tema da lição número 7, que vai falar sobre fogo estranho, né? Vocês já estudaram sobre a lição 7, que falou sobre o fogo estranho, que os 2 filhos de Arão ofereceram ao Senhor e foram punidos pelo Senhor, porque a Bíblia chama de fogo estranho, né? Não vou entrar nos detalhes dessa questão aqui, mas não tem uma definição bíblica exata informando o que seria, o que realmente foi esse fogo estranho. A Bíblia não afirma categoricamente o que é que foi o fogo estranho, tá? Mas então existe alguns comentaristas que vão fazer as suas vão dar suas posições sobre esse tema, né? Então, assim, olhando dentro do contexto, lá em Levítico capítulo 10, tá? Dentro do contexto, dá para a gente uma informação que por uma certa uma análise do texto, a gente pode compreender, né, chegar à conclusão de que possivelmente os filhos de Eli estavam embriagados, né, porque isso está dentro do contexto lá do que fala dessa passagem do fogo estranho. Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2 vai falar sobre esse fogo estranho e a punição que Deus colocou sobre eles, né? E aí, continuando a leitura do capítulo 10 ali, você vai chegar a essa informação de que os filhos de Eli, ao ministrarem no ofício de sacerdote, eles não poderiam estar embriagados, tá? Então, pode ser que o Nadab e Abiú, que são os 2 filhos de Arão que morreram por causa do fogo estranho, pode ser que eles estavam embriagados, né? Uma outra observação que alguns comentaristas também fazem é que esse fogo estranho pode ser também o fato de que eles não tinham essa autorização, porque eles não eram, pelo menos naquele momento, sumos sacerdotes. Eles seriam por uma questão de quando passaria, né, de Arão para os filhos, porque o sacerdócio era por esse tipo de substituição, né, vinha de pai para filho, passava-se de pai para filho, filho para neto, depois bisneto e assim sucessivamente, tá? Então, alguns chegam a concordar de que o fogo estranho foi porque eles não estavam no tempo deles, né? O pai deles ainda estava vivo, o sumo sacerdote ainda era Arão, e eles de 2, né? Logo de 2, entra com aquele incenso e com o incensário deles para poder oferecer ao Senhor. Também alguns acreditam que seja por esse motivo que a Bíblia diz que eles ofereceram fogo estranho. Ainda tem outras opções, outros apontamentos. Há comentaristas que acreditam que no caso ali o fogo estranho é porque as brasas que deveriam acender o incensário, que deveria ser colocado no incensário, essas brasas deveriam vir lá do altar de bronze, tá? Que ficava fora do tabernáculo, ficava no átrio do tabernáculo, mas não ficava dentro do lugar santo, ok?
Então ele tinha que já vir com esse incensário já aceso, com as brasas tiradas lá do altar de bronze, ok? E alguns comentaristas acreditam que eles não se importaram com isso e pegaram qualquer outro fogo, tá? Acenderam seus incensários com outro fogo, por isso a Bíblia chama de fogo estranho. Enfim, qualquer uma dessas opções tem bases, tem fundamentos para serem verídicas, verdadeiras, né? Porém, é fato que a Bíblia não afirma exatamente o que foi que eles fizeram, que a Bíblia denominou de fogo estranho, ok? Mesmo que eu não queria entrar nesse tema, acabei entrando, fazendo alguns comentários sobre isso, porque eu achei muito interessante. Agora vamos lá, o lugar santo. No lugar santo ficavam 3 mobílias, a gente já falou sobre isso: o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem em frente ao véu que o separava, estava o altar do incenso. Okay? Há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar de incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança. Então o comentarista vai dizer que apesar do altar do incenso estar no lugar santo, ele também era contado como uma mobília, né, do lugar santíssimo. Por isso que sobre esse altar, aqui o comentarista afirma, só o sumo sacerdote poderia oferecer os seus incensos, tá? Porque só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Então era uma função do sumo sacerdote, ok? E o sumo sacerdote só podia ser um, não tinha 2, 3 sumos sacerdotes, só tinha um sumo sacerdote. Portanto, os 2 filhos de Arão não eram sumo sacerdote, apenas o pai, enquanto o pai estava vivo, tá? O altar do incenso, feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo estas as suas medidas: 1 côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, bordas de 4 argolas e 2 varais, todo revestido de ouro fino. Então, uma informação aqui que é muito rica também, tem toda uma simbologia. A madeira, a mesma madeira que foi feita a mesa dos pães da proposição, tema estudado na aula passada, a madeira que também foi utilizada é a madeira de acácia, que é uma madeira nobre, né? Uma madeira também entendida na Bíblia como uma madeira medicinal, né? E também uma madeira forte, capaz também de resistir a bolor e a fungos, tá? O altar do incenso também foi feito com essa madeira nobre, e também, como no mesmo caso da a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso também era todo revestido de ouro. Fora o revestimento de ouro fino, tá? Ele ainda tinha alguns ornamentos. Quais são esses ornamentos? Eles tinham 4 chifres, ok? Bordas laterais, 4 argolas e 2 varais. Significa também dizer o seguinte: assim como a Arca da Aliança ela era carregada pelos sacerdotes durante o percurso que Israel se movimentava, o altar do incenso também, ele também tinha esses ornamentos das argolas e os varais, que era para poder possibilitar que essa mobília fosse transportada nos ombros dos levitas, ok? Aqui no tópico 3 vai falar sobre tópico 1, sobre tópico 3, a composição do incenso. Olha bem que até isso era importante, né? O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente.
era de uso exclusivo do Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 38. Esta era a sua composição: estoraque, ônica e gálbano. Está lá em Êxodo capítulo 30, versículos 34 a 36. A receita do perfume não constituía nenhum segredo. Todavia, se alguém o reproduzisse para uso profano, seria punido severamente. Então, Deus fez questão de dar definições para os sacerdotes, para aqueles que cuidavam do culto, né? Das cerimônias e de tudo que era feito durante ali o culto. O incenso não poderia ser qualquer incenso, né? O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente. Então, ele só podia ser usado para aquele objetivo. E era de uso exclusivo do Senhor. Então, só para aquele motivo e para o Senhor. Esta era a sua composição. Temos a composição aqui, a estoraque, a ônica e o galbo. E também a receita do perfume não constitui nenhum segredo, né? Veja bem, então, que o culto a Deus, né, no tabernáculo era cercado de muitas regras. Isso mostra o Deus zeloso que faz questão, né, exigências para que esse momento em que você vai parar para poder cultuar a Ele seja um momento realmente consagrado a Ele. Isso também nos ensina muita coisa em relação ao nosso culto hoje, que às vezes passa um pouco desapercebido da tamanha, né, responsabilidade que cada um tem com aquele momento. E para finalizar aqui esse tópico 1, vamos falar então da cerimônia. Vamos lembrar que para que o incenso, né, fosse oferecido ao Senhor, era necessário o lugar, o altar e a cerimônia. Tá? Então nós já falamos sobre o lugar, que é o lugar santo. Falamos também do altar do incenso, como ele era composto, tamanhos dele e tudo que ornamentava esse altar. E também a cerimônia, ok? O incenso só podia ser queimado com as brasas do altar de bronze. Está lá em Levítico capítulo 16, versículo 12. E já de posse dessas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Dessa forma, a nuvem do incenso cobria o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Levítico capítulo 16, versículo 13. Observamos que antes de achegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que, sem o sangue de Cristo, jamais teremos acesso ao trono da graça. Hebreus capítulo 9, versículo 12. E por isso que eu disse anteriormente que talvez, né, o fogo estranho oferecido pelos filhos de Arão, lá do tema da aula 7, desta mesma lição, o fato seja de que talvez eles não se atentaram a isto e acenderam os seus incensários, né, com fogo de outra origem, mas eles tinham que utilizar o mesmo fogo que estava lá fora no altar de bronze. Tá? O fogo era tirado de lá. Bom, para não ficar tão extensa a nossa aula, eu quero encerrar aqui esse vídeo somente com o tópico 1. Se possível, eu gravarei aí um segundo vídeo desta aula. Então, até a próxima.